Hoje é sábado, né? Dia do café filosófico. Quero convidar você então a refletir um pouquinho, né? A adentrar nesse mundo do pensamento, da filosofia, quanto que é importante a gente estudar, ler, né? Ler os filósofos, o pensamento dos filósofos, o quanto que é importante, né? Muito bem, gente. Sábado, então, como eu já venho fazendo no sábado, o café filosófico. Eu vou tratar aqui hoje com vocês de um assunto muito interessante, muito instigante no campo da filosofia, que é sobre o mito. O mito e a filosofia, tá? Então, eu vou tratar aqui de algumas questões importantes, o quanto que faz-se necessário estudar um pouco da mitologia, ou trazer assim um pouco da mitologia, quando a gente começa, tá? Quando a gente inicia a falar sobre filosofia, ou até mesmo sobre o início da filosofia na Grécia Antiga. Bom, uma das coisas assim que a gente precisa levar em consideração é o momento histórico, né, lá na Grécia Antiga, para a gente começar, inclusive, a tratar sobre o mito, né? Vamos pegar então o século 7 antes de Cristo. O século 7 antes de Cristo é marcado, né, historicamente, como um momento em que nós temos então o início, né, o começo da filosofia com o primeiro filósofo Tales de Mileto, tá certo? Esse momento assim do século 7 é importante, tá, para compreendermos esse momento em que nós temos então uma saída do período mitológico para uma entrada nesse mundo da filosofia, o mundo racional e assim por diante. Pois muito bem, vamos primeiramente então tratar sobre a questão da mitologia, tá? Que antecede então o século VII. Nós podemos ir um pouquinho mais longe, tá? Antecedendo o século VII. Podemos chegar até o século XII a.C. O século XII a.C., na Grécia, é um momento, né, assim, em que está então acontecendo a formação da chamada civilização do povo grego. Então nós vamos ter diversos povos antigos, bem mais antigos, tá? Alguns ali provenientes, inclusive, ali do mar Mediterrâneo, que vão se juntando e que nesse ajuntamento, nessa mistura, acaba então formando a civilização grega. Aí inicia-se então, tá, o começo ali da formação desse povo, que é a civilização grega. Como eu disse para vocês a respeito desses povos mais antigos, né, que chegam, tá? Alguns vêm, inclusive, até do Oriente, uma boa parte vem do Oriente. Esses povos, eles têm junto de si, ou carregam consigo, toda uma crença, toda uma maneira de acreditar. Ou seja, eles carregam junto consigo uma forma religiosa de ver o mundo e assim por diante. Então, é nesse ajuntamento dessas várias concepções, essas variedades de crenças, essa coisa toda, é que nós vamos chegar então nesse momento da chamada mitologia ali na Grécia Antiga. Tá? E essa mitologia, a gente vai tomar assim um pouco mais de conhecimento a partir de duas obras fundamentais. Eu aqui mostrei dois deles, parece quatro, né? Mas de duas obras fundamentais que foram escritas por um escritor, por um poeta da antiguidade grega, muito famoso até hoje, que se chama Homero. O Homero, então, ele foi assim um coletador, né, de informações, de narrações. Algumas dessas pessoas, elas tinham o nome de Rapisodo, que era um nome que era utilizado naquela época. O Rapisodo, segundo assim, algumas informações, são semelhantes aos repentistas aqui do Nordeste, que gostavam de ficar nas praças, né, em muitos locais, tocando aqueles instrumentos antigos,
A cítara, por exemplo, a lira, instrumentos antigos lá da Grécia Antiga, tocavam e cantavam. E eles iam, então, cantando essas narrativas mitológicas. Com isso, Homero foi coletando tudo isso. Significa que os escritos, então, de Homero faz parte, então, dessa coletânea, vamos dizer assim, que desses cantores, desses narradores, né, lá da Grécia Antiga. Por isso que eu estou até falando de narração, significa então que mito, a princípio, o entendimento da palavra mito é narrativa, que faz parte, inclusive, dessas narrativas que o Homero foi, então, coletando. Bom, então o Homero acabou, em cima dessas narrações, escrevendo, e com isso tivemos, então, duas obras importantes, que é a Ilíada e a Odisseia. Ou seja, tem uma obra chamada Ilíada e a outra obra chamada a Odisseia. A Ilíada vai narrar muitas coisas importantes, mas o básico é a Guerra de Troia. Ou seja, a guerra dos gregos contra os troianos. Essa guerra que foi travada, então, tá, com a saída dos gregos, com a ida até Troia, e que vá até lá para poder conquistar Troia. Segundo alguns historiadores, né, nós temos ali a Helena, tá, que muito desejada. A história de Helena é muito importante também nessa narrativa, que pertencia, até assim segundo algumas narrações, ao povo grego, e que ela teria então como se fosse uma espécie de rapto, qualquer coisa assim, que os troianos, né, acabaram levando a Helena, e a Helena começando a fazer parte então ali dos troianos. Então, em meio a tudo isso, nós temos, assim, vamos dizer, uma espécie de vingança, qualquer coisa assim, de retomar novamente, né, de volta a Helena. Por um lado seria isso. Por outro lado, você tem uma questão de conquista, que os gregos já faziam isso, né, já vinham fazendo há um bom tempo, de conquista de territórios. Então, isso também é levado em consideração, tá bom? A conquista de territórios. Então, os gregos não estavam ali apenas só para poder resgatar a Helena, qualquer coisa assim. Também estavam, vamos dizer assim, com maus pensamentos, né? Com o desejo, aquele desejo de conquista mesmo, conquista de territórios, e assim por diante. Tá? Então, esse é um contexto, gente, muito importante. Né? E os gregos, para poder vencer, então, essa guerra contra os troianos, tá? Constrói um cavalo de pau, que é chamado cavalo de Troia. O presente, então, que é dado para os troianos. E aí, nesse sentido, eles tentam convencer os troianos, porque Troia tinha uma muralha que cercava, né, ali aquele reinado, e que era muito difícil os gregos se adentrarem, por exemplo, nessa muralha. Então, a forma que eles acharam de adentrar, então, nessa muralha era com um cavalo. Ofereciam um presente para os troianos. Vai daqui, vai dali, os troianos acabaram, então, aceitando, né, a entrada, então, dos gregos lá dentro dessa muralha, com o cavalo. Ou seja, os gregos, os soldados estavam dentro do cavalo, né? Só que os troianos não sabiam. Tá? Por isso que é chamado presente de grego. Eles entram, então, depois que todo mundo está embriagado, que é uma festa que está acontecendo ali por causa do presente, aquela coisa toda. Chega um momento em que todo mundo está, então, ali, embriagado, caído, desmaiados de tanta bebida, aquela coisa toda. Os gregos, então, saem de dentro do cavalo. E aí é uma carnificina, né? Mata todo mundo. Tá? O contexto da Ilíada é dessa maneira. O contexto da Odisseia já tem um outro contexto. Já é a finalização de tudo. E o Ulisses, que também é um grande guerreiro, né? O Odisseu, e ele, junto com seus companheiros, tá? Os companheiros dele, de guerra, aquela coisa toda, depois que terminou a guerra, ele sai dali, então, tá? Em viagem de volta para sua terra. Já na saída, acontece um problema, uma desavença com o deus Poseidon, e com isso ele acaba levando um castigo terrível, que ele passa em torno de 20 anos, tá? Ou mais, navegando e passando por uma série de dificuldades no mar, tá? Para poder chegar até a sua terra de Itaca. E aí você tem toda uma aventura, né? Toda uma
uma aventura. Só vendo o filme ou lendo o livro para vocês verem toda essa aventura, esse contexto bem interessante, até o momento em que Ulisses chega lá na sua terra. E já tem lá os pretendentes, os invasores, tá, da sua terra. Então tem todo um contexto bem interessante para ele poder reconquistar, então, tá, novamente ali o seu território. Durante tudo isso, né, quando vocês vão vendo, né, tanto na leitura quanto em filmes, tanto a Ilíada quanto a Odisseia, a presença dos deuses. Então tem uma diversidade de deuses que vão estar presentes aí a deusa Atena é a principal, a protetora dos guerreiros, né? A protetora de Ulisses, que vai ajudar Ulisses até a chegada à conquista de Ítaca, a reconquista, né? Que era o território dele. Então, esse momento todo, tá? Ele antecede o século VII a.C. E com isso, então, nós temos assim um momento que antecede o século VII, lá da Grécia Antiga, em que a consciência mitológica é o que dominava a população, o povo. Ou seja, tudo provinha dos deuses. A criação do universo, de tudo. O comportamento humano, por exemplo, para vocês terem uma ideia, também pertencia aos deuses, ou seja, os deuses influenciavam até no comportamento humano. Desejo de vingança, amor, né? Até o fato de você se apaixonar, por exemplo, por outra pessoa, tudo existia uma influência divina. Essa era a crença que tinha, então, nesse período chamado de consciência mitológica. E com isso, então, tudo que acontecia na natureza, chuva, vento, né, seca, e assim por diante, os fenômenos da natureza que normalmente acontecia, tudo isso provinha dos deuses. E a filosofia, ela tem seu início, então, no século VII a.C., exatamente questionando tudo que a mitologia passava, ou questionando essa consciência mitológica. Ou seja, nós vamos ter, então, a presença da cosmologia com o início da filosofia. A cosmologia, que é esse grande ordenamento do universo, não prevê assim a presença dos deuses, de que todas as coisas, tudo que existe, todo esse movimento que nós temos no universo, na natureza, provém dos deuses. É com isso, então, que a filosofia, então, ela inicia com a physis, né, com os chamados filósofos da natureza, a physis, que é a natureza, que vai exatamente procurar explicar que existe um ordenamento natural das coisas. Por isso a cosmologia. Que não existe o dedo dos deuses neste ordenamento, nesses acontecimentos. No vento, por exemplo, na chuva, no raio. Nada disso tem interferência divina. Esse é um entendimento que começa, então, com a filosofia. Por isso que a filosofia vai, então, em busca de um princípio explicativo de tudo. E aí os primeiros filósofos, os pré-socráticos, então, vão iniciar com a arché, o princípio. Esse princípio, então, que deu início a tudo. Por isso que os 4 elementos da natureza, terra, água, o ar, o fogo, esses 4 elementos vão fazer parte dessas explicações, desses princípios explicativos, cada um a seu modo. Então, cada um vai dizer que tudo iniciou, o Tales de Mileto é um desses que vai dizer que tudo começou com a água. O elemento, então, que explica tudo. Esse elemento que fez com que tudo, então, iniciasse a partir da água. Tá certo? Porque tudo depende da água. A vida depende da água. Nada vive sem água. E assim por diante. Tá certo? Bom, para o vídeo não ficar tão assim longo assim, em outro momento posso, de repente, dar continuidade, né, um pouco sobre isso daqui. Isso é muito importante, né? Eu rapidamente dei apesar do vídeo estar um pouco longo, mas não deixou de ser um pouco rápido, essas explicações, que elas são importantes. Depois vamos, então, ver, assim, as repercussões de tudo isso. O que isso tudo causou, tá, no nosso mundo, e que nós temos a presença de tudo isso até hoje, tá, no Ocidente, de modo especial no Ocidente. Tá bom? Grande abraço e até uma próxima vez.